nesse instante nós estejamos receptivos para as vibrações, que nós vamos sair daqui esperando que todos nós saiamos melhor do que quando chegamos e possamos ser condutores de vibrações de muita paz para onde nós formos, para os nossos lares, para encontro com os amigos, com familiares. Excelso Mestre Jesus, agradecido do fundo da alma às oportunidades que temos recebidos, agradecidos por ter tido esta casa que tem nos recepcionado, que abriu suas portas para que nós pudesse dar continuidade àquilo que nos comprometemos quando ainda na vida espiritual. Somos agradecidos, rogando a Ti que o vosso amparo seja uma constante a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que a sua paz esteja com todos nós e que alcance também todas as famílias aqui representadas. Grato por tudo é que rogamos a Ti, ao patrono desta casa, Sebastião Marte, aos trabalhadores espirituais que têm estado junto a nós, e agradecido sempre, de coração muito aberto, ao Pai, que é pela bondade dele que nós temos estado aqui. E assim, Mestre, nós rogamos a Ti e pedimos a permissão para iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos tendo mais uma vez o prazer de recebermos aqui o nosso irmão Elvésio para nos trazer as lições que sempre tem nos trazido. E hoje ele vai falar sobre as bênçãos da mediunidade. Então, com a palavra do nosso irmão Elvésio. Depois dos 21 anos, a visão não fica muito legal, a gente fica procurando onde não tem sombra, a distância se dá para entender alguma coisa, mas é coisa rápida, a gente não demora não. Muita paz para todos, sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, um prazer enorme. O tema anunciado pelo Nivaldo, as bênçãos da mediunidade. Mediunidade é um assunto que todo mundo domina, é um tema que a doutrina espírita e os escritores espíritas, quer seja aqueles diretamente, quer seja pela mediunidade, eles produzem muito. E o Allan Kardec teve o cuidado de fazer uma obra para que pudesse servir de guia para todos os médiuns, o livro dos médiuns. Então não é mistério para ninguém não, discutir mediunidade. Principalmente porque hoje, nas terças-feiras, nós nos fazemos presentes aqui na casa e tem essa primeira parte de paciência, daqueles que sentam aí para nos aguentar, para nos ouvir, e depois tem, na segunda parte, um encontro mediúnico. Mesmo assim, pode ser que alguém ainda esteja perguntando, mas o que é mediunidade? Que negócio é esse? É uma faculdade. Não é uma faculdade que surgiu com o Espiritismo. Uma faculdade que ela é inerente à alma humana. Mas, numa oportunidade como esta, que na casa do Sebastião Marte, hoje, nas terças-feiras e nas outras oportunidades, principalmente quando nós sabemos que o ambiente aqui, ele não é só este que a nossa visão está registrando, é um ambiente que se desdobra em outro, quiçá mais outros, mas no mínimo mais um ambiente, e em cujo ambiente estão presentes muitos irmãos nossos. Então interessa para nós médiuns sabermos como funciona isto. Por que eu venho aqui para uma reunião mediúnica? Esse negócio de ficarmos perguntando qual é a minha faculdade, não, deixa isso para lá por enquanto. A faculdade mediúnica nós temos. Vai perguntar, eu sou
médium de psicografia, eu sou médium que vou incorporar de psicofonia, eu sou médium de efeito físico. Deixa isso de lado, não se incomodem com isso não. Incomodem é uma força de expressão. Incomodem em estudar a mediunidade, para nós podermos entender como esse ambiente se compõe numa reunião como esta. A ideia automática que temos é que nós estamos aqui reunidos, o diretor da reunião fez uma prece, vem um expositor e depois, não, é um ambiente dinâmico. É um ambiente dinâmico. Enquanto nós estamos aqui falando, exigindo que cada um possa prestar atenção, um monte de atividades estão aí ocorrendo neste campo mediúnico. A opção nossa hoje não é só especificamente falarmos sobre mediunidade neste sentido estrito, não. Nós pretendemos falar em mediunidade no sentido lato, no sentido bem amplo, no sentido que nós possamos ter uma noção melhorada do que é mediunidade. Mas, neste instante, é nesse sentido estrito mesmo. O ambiente está propício, estamos todos envolvidos numa emanação fluídica mais ou menos regular, possivelmente poucas mentes estão destoando aqui. Destoando, que eu digo é assim, está sentado aqui, está olhando para cá, está ouvindo um som, mas o pensamento ainda está no trabalho, ou o pensamento ainda está no trânsito, porque o trânsito não é fácil, ele exige mesmo essa... E nós chegamos aqui e ficamos às vezes incomodados com isso, sentados, mas pensando lá fora. Não, o pensamento tem que estar aqui dentro. Ele não pode ser de outra forma. Então a sintonia com o ambiente, ela é primordial para que a mediunidade, vou colocar no plural, para que as mediunidades, elas funcionem. Mas nós poderíamos, dentro das perguntas sobre faculdade, imaginarmos assim: se o Kardec não é o inventor, não é o criador, não é o descobridor da mediunidade, de onde ela vem? Nós dissemos agora mesmo assim implicitamente no outro texto. A mediunidade é uma faculdade da alma. E a mediunidade é uma faculdade da alma desde que a alma existe. O que nós temos é nos registros periódicos da vida na Terra, que a mediunidade se manifestou das mais variadas formas. Mas se é da alma, desde que a alma existe, a mediunidade existe. Aí vem outra pergunta implícita aí. E a alma surgiu quando? A alma nossa surgiu... Muitos poderiam, no primeiro momento, ficar pensando assim: então eu vou pensar na vida na Terra. Como surgiu a vida na Terra? Não é isso não. A vida na Terra surgiu de uma forma. Quando surgiu a vida na Terra, a alma já existia. Quando aquela fumacinha se descolou do Sol, naquela nebulosa, as almas do planeta Terra já estavam ali, todas em potencial. Deus, na sua perfeição, a gente diz assim, porque Deus é perfeito. Não, Ele não é perfeito não, Ele é a própria perfeição. Na sua perfeição, Ele não deixou nada para trás. E Ele cria a alma humana num momento qualquer. Hoje nós não vamos discutir datas e nem essas evoluções ainda, só vamos falar do processo evolutivo. Ele cria a alma com um objetivo, de que ela possa evoluir, que ela não fique estagnada, parada, que ela seja autossuficiente. Mas existem regras de Deus que são cumpridas. Ele concede a todos nós o livre-arbítrio, concede. Num determinado momento da vida da alma, vocês, provavelmente, muitos já estudaram isso aqui, quando se fala das mônadas, provavelmente ali, quando nós deixamos de ser
uma mônada, nós nos tornamos almas, porque ali é quando deixamos de depender dos outros para nos tornarmos livres, mas responsáveis. Isso é o livre-arbítrio. Então, a criação da alma, ela é uma criação que eu escrevi aqui, para não ficar fora do texto, pois assim, a alma, ela é criada, a alma humana, ela é criada de forma simples, a sua estrutura é muito simples e é ignorante, mas o objetivo dela é evoluir. Então, quando nós estamos dizendo que a mediunidade é inerente à alma, nós estamos falando aí deste momento. Cria-se a alma e junto com a alma, a mediunidade. Por que a mediunidade foi criada no instante da alma? Porque nós, para evoluirmos, nós precisamos, nós, almas humanas, precisamos de alguns requisitos. Um deles, nós precisamos do próximo. Não existe evolução de alma humana sem o outro. Individualmente, ninguém evolui. Nós precisamos do outro. Sem o outro, não há como evoluir. Tem uma passagem de Jesus que ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Não estou errando, não. Estamos acostumados a ouvir: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um conceito equivocado. É uma tradução equivocada, porque o verbo está no passado lá, como eu vos amei. Jesus não amou e deixou de amar ninguém, não. Jesus nos ama, porque a alma humana, ela é eterna. E se ela é eterna, Jesus nos ama desde os primeiros momentos. Desde quando fomos criados por Deus, Jesus nos ama. Então ele continua nos amando. Mas voltando à nossa conversa, a alma humana só vai evoluir neste contato com o outro. O outro é importantíssimo. Não existe evolução sem o outro. Mais do que isso, nós escrevemos assim, que dentro desse processo da evolução, nós não estamos falando só de um aspecto. Poderíamos aqui parar, mas evoluir em que aspecto? No aspecto moral, no aspecto biológico, só no aspecto ético? Não, no sentido geral. Meus queridos irmãos, essa coisa é tão complicada para entendermos o processo evolutivo, que nós, seres humanos, que estamos hoje reencarnados, eu vou entrar numa área aqui que é do Dr. Nivaldo. Nós, seres humanos, que hoje estamos reencarnados, estamos com os nossos genes. Genes é o que dá a hereditariedade, mas não o DNA especificamente, não. Está falando aqui, nós estamos nos referindo a um DNA, ou a uma hereditariedade espiritual. Não é a que você vai lá, tira o sangue e vê se tem parentesco com o outro, não. E nós todos, reencarnados na Terra, estamos com os nossos genes no campo espiritual, de uma maneira geral, defasados. Eles estão desatualizados. Por que eles estão desatualizados? Porque nós não temos nos esforçado, todos nós não temos nos esforçado com o processo evolutivo. Então, quando alguém vai para a imprensa ou publica uma obra dizendo assim: os espíritas estão desencarnando mal, e estamos. Por que estamos? É isso que nós estamos falando. Estamos com a nossa hereditariedade espiritual defasada, atrasada, porque o planeta Terra já iniciou uma outra escalada no processo evolutivo, que é esse processo de regeneração. Nós não somos, nem a Terra é, e nós não somos almas regeneradas.
Nós estamos em regeneração. É um processo que demora 200, 300 anos, quem sabe. Mas a alma humana se defasou quando ela não cultiva isto. Por que nós desencarnamos com dificuldades? Quantas, não vou justificar diretamente, quantas vezes nós, almas humanas, como almas humanas, lúcidas, já com a apropriação do livre-arbítrio, já desencarnamos e encarnamos? É um processo que tem mais de 40 mil anos, que nós estamos nele, só neste período. Quantas vezes? A pergunta é essa: quantas vezes nós encarnamos e desencarnamos? Quem sabe aí umas 400, 500 vezes. Pois aí, até hoje, nós dependemos dos outros para encarnar e para desencarnar. Nós estamos tão descuidados que nós entramos numa reencarnação, vivemos 80, 90 anos, abandonamos a reencarnação do mesmo jeitinho que nós entramos, sem o mínimo esforço para conquistar nenhuma evolução no campo espiritual. Não é entrar na reencarnação pobre e desencarnar rico, não. Nós estamos falando de conquistas da alma. Por que está funcionando assim? Porque nós ainda não estamos conscientes de nos desapropriarmos de alguns sentimentos que nos acompanham. Aí dissemos assim: a bênção da mediunidade é porque ela acompanha, a mediunidade nos acompanha em qualquer instante de nossas vidas. E não tem bênção maior do que essa: termos na mão uma criação de Deus, uma faculdade que Deus coloca para nós, para que nós façamos uso dela em todas as frações de segundos da nossa vida, para evoluir. Nós precisamos dos pontos de referências? Precisamos do outro? Precisamos, mas só vamos evoluir quando quisermos. Se o indivíduo não quer, ele vai ficar do jeitinho que está. Ele vai desencarnar do jeitinho que entrou na vida, mesmo tendo realizado uma preparação que antecedeu ao reencarne, às vezes demoradíssima a preparação. Ainda tem aquele processo do esquecimento, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permite que nós temporariamente percamos os nossos vínculos conosco mesmo, porque a nossa etapa passada não é das melhores, e se ficarmos lembrando desta etapa passada, nós não vamos ter sossego para vivenciar uma reencarnação. Então tem um processo de esquecimento temporário, tem um processo de cuidados, mas mesmo aí dependendo dos outros. Quem cuida de nós são almas queridas. Nós sabemos disso. No trabalho mediúnico, o médium está incorporado aqui, chega o dirigente e diz para ele: tem uma equipe aqui que trouxe você e que está cuidando de você. E tem, porque nós não somos autossuficientes. Para morrer nós precisamos de ajuda, e mesmo assim não estamos morrendo bem, porque os espíritos estão nos dizendo que o percentual da alma que adormece quando desencarna é elevadíssimo, é muito mais do que aquilo que compreendemos. Aí a bênção da mediunidade vem assim: aqui no Sebastião Mártir estamos nos reunindo nesse 28 de março, nesta reunião que a posteriori elas se transforma na reunião mediúnica, porque muitos dos nossos irmãos que estão desencarnados, que estavam nas nossas casas, que estavam nos hospitais, que estavam nos núcleos espirituais, foram trazidos para cá. Mas eles foram trazidos para cá, não tem hospital no plano espiritual não? Tem sim, mais equipado do que os hospitais que são do nosso plano, em termos de equipamento. E por que eles não são tratados lá?
Por que essas almas são trazidas para cá? E ela precisa do médium. O médium tem que ceder, ele tem que ter uma faculdade para ceder a um outro espírito que foi trazido para cá para receber socorro. Por que precisa disso? É porque o espírito que está desencarnado e que vem aqui, ele nem aceitou ainda o desencarne. Nós falamos que nós estamos desencarnando mal, ele nem aceitou. E aqui fica lotado. Ora, se o Sebastião Marte fica lotado de almas queridas, de irmãos queridos, nessas condições, eles dependem do médium. Porque se o médium não der passividade, ele nem vai perceber o que está ocorrendo na vida dele, porque ele só está vindo aqui por isso. Ele não se ligou, ele desencarnou. Nós não estamos falando de saber ou não saber se morreu ou não morreu, não. Eles sabem que estão vivos, eles só não aceitam a outra dimensão. Eles acham que estão numa outra região da Terra, e para que eles tenham um choque, exagerando, um choque anímico, a equipe socorrista traz aqui, e pelo médium, isso é bênção, é a bênção da mediunidade, e pelo médium ele recebe o esclarecimento, e pelo dirigente que está dizendo para ele ali. Mas ao lado do dirigente também tem alguém que está orientando, porque as nossas faculdades não estão tão sintonizadas. Está orientando e dizendo assim: diga isso, diga isso. Por que é para dizer isso ou aquilo? Não é interferência no livre-arbítrio de ninguém, não. É misericórdia de Deus. É a bênção da mediunidade para dizer para o espírito que está ali precisando: rapaz, você já desencarnou, já tem 10 anos. Você já mudou de residência, você já mudou de dimensão, tem 10 anos e você não se descobriu até hoje. Como ele tem energias que são compatíveis com o médium e com o dirigente, é o cheiro de terra, e ele sente isso, ele vai, de repente, não são todos, mas de repente ele vai despertar e vai dizer: mas é mesmo? Esses últimos 10 anos eu sei que estou vivo, mas tem sido uns 10 anos diferentes de quando eu vivia na Terra. Ele já pode até mudar a expressão, vivia na Terra ele continua vivendo, só que ele está numa outra dimensão. Então a faculdade mediúnica é bênção exatamente por isso, porque quando Deus nos cria a alma humana, ele coloca a faculdade mediúnica para ser instrumento, atenção aí, para ser instrumento de comunicação da alma com as outras almas, quer elas estejam na dimensão que estiverem, e também para se comunicar consigo mesmo. Porque a alma esquece o seu passado, começa a pisar na bola na vida atual, é um exemplo, e de repente vem um benfeitor e diga assim: ei, não exagera não, porque lá no passado você já fez a mesma coisa, não repita isso não. Esse animismo, esses mergulhos que temos, muitos ficam imaginando, mas essas coisas é muito ficção, eu não tenho jeito de segurar isso aí. É muito fácil, é só imaginarmos assim: eu sou um sujeito egoísta, mas eu sou egoísta às 24 horas da minha vida? Não, eu só sou egoísta em alguns momentos da minha vida presente, no restante eu sou um santo. Mas de repente pinta um egoísmo, não dou, não cedo. O que é isto? Sou eu mesmo, utilizando a faculdade mediúnica que Deus me concedeu numa bênção, para acessar a mim mesmo lá atrás e perceber que já errei muito neste campo, no campo do egoísmo. E só estou sendo egoísta naquele instante é porque abandonei as chances. Meus queridos irmãos, a vida na Terra, a encarnação, a vida de qualquer forma fora da Terra,
ela é uma bênção tanto quanto a mediunidade, mas não é uma bênção simples, não. A cada fração de segundo das nossas vidas, nós estamos matriculados na escola da existência com o objetivo de evoluir. E a ferramenta que temos para este processo chama-se mediunidade. Não existe outra ferramenta nas nossas mãos para que nós evoluamos, porque nós contactamos com as nossas pontas de referências, que são os mentores, que são os guias. Nós contactamos com os nossos parentes que estão desencarnados e encarnados também, via mediúnica, e contactamos conosco, com a nossa alma, numa experiência passada, numa personalidade que experimentamos há 300 anos atrás, mas que não nos convém repetir aquela experiência de 300 anos hoje. E a faculdade mediúnica nos permite este contato. Nós estamos caminhando. Mas essa comunicação, então, ela é muito complicada. É sim. As comunicações no planeta Terra, hoje que estão melhores, o rádio, que é uma das primeiras comunicações, está fazendo 100 anos. Hoje é que nós temos um aparelho que a gente carrega no bolso aí, que chama celular, e que a gente comunica com facilidade. Mas até 60 anos atrás, existia uma agência de correios, e quem ia lá, não existia interurbano não, 60, 70 anos atrás. Quem ia lá era para postar uma carta, que escrevia para comunicar com uma outra pessoa. Então, até no processo reencarnatório, a comunicação ela evoluiu, a mediunidade também. Esta faculdade, a cada momento, se há 2, há 4, há 6 mil anos, a mediunidade já estava com as almas lá, reencarnadas naquele momento, e foram utilizadas intensamente. Nós não estamos falando daquelas mesmas faculdades, não. Ela evoluiu. Hoje é diferente. Nós já temos hoje uma noção. Nós já estamos dizendo aqui agora no Sebastião Mártir, que aqui no salão temos mais de 150 almas queridas aguardando a nossa participação para que eles sejam socorridos. Quando eu digo socorridos, é para que eles se despertem mesmo. Não é socorro complicado, não. Não é ninguém abrindo o peito da alma, lá do espírito, para fazer uma cirurgia no coração delicadíssima, não. É para mexer com o seu psique, para dizer: ei, você mudou de mundo, mas continua vivo e é você mesmo. E a vida onde você está, ela é um pouco diferente de onde você esteve. Isso se faz aqui. Nós estamos fazendo aqui, mas estamos dependendo dos outros. Nós ainda não temos autossuficiência. Por isso que nós desencarnamos ainda em condições de dificuldades. Por isso que nós não temos essa autossuficiência. Quando eu falo desencarnar, todo mundo está pensando na morte. Eu morro, o meu corpo vai ser sepultado e o espírito vai continuar a vida. O espírito acaba de morrer e reencarna na outra dimensão. Ele deixa o corpo físico aqui, quando desencarna, e deixa o corpo. Isso acontece, não é novidade não. Todo mundo fica assim: puxa vida, mas que grande avanço, que pensamento arrojado. Não tem nada disso não. Teoricamente, todos nós dormimos à noite. É só dormir. Quem dorme, o espírito cai fora do corpo. E ele cai fora e vai ser uma fumacinha? Não! Ele assume um outro corpo que nós chamamos de perispírito, e esse perispírito é o mesmo corpo que vai nos valer após o desencarne. No perispírito tem pulmões, no perispírito tem coração, o perispírito tem um sistema circulatório, ou seja, o sangue circula no perispírito. É um corpo cópia do nosso, só não é tão pesado. Isso significa o seguinte: o espírito que está sonhando,
o espírito que ocupa um perispírito, ou o espírito que desencarna, ele voa, ele sai descolando com a rapidez do pensamento pelo espaço? Nunca! Ele vai aprender a volitar e com as grandes dificuldades do aprendizado. E poucos são aqueles espíritos que oferecem condições de volitar, ou seja, até o deslocamento. Ah, mas eu sonhei hoje que eu fui lá na Galileia. O pensamento pode ter ido, e vai mesmo. Mas o perispírito não. Ele só vai se ele ocupar uma nave para que ela se desloque até lá. Porque o perispírito não é fumacinha que se desloca assim. A mediunidade é esta bênção nesse sentido. Ela nos permite um contato com uma realidade que nós fingimos que não existe. Para muitos de nós é mais confortável continuarmos com as esteiras do passado, com um raciocínio um pouco menor, porque este conforto não nos dá o incômodo, a preocupação de termos de evoluir. Nós imaginamos que a evolução será automática. Não é não. Não existe isso. Qualquer evolução, ela depende do indivíduo desejar. A ferramenta está na mão. Vamos botar no plural? As ferramentas. O próximo, a faculdade mediúnica e Jesus. E Deus. Eu estou encerrando, mas antes, fugindo um pouco até mesmo do tema, para dizer assim: essas coisas são dificílimas de estarmos compreendendo? Não são fáceis. Embora conheçamos a mediunidade, elas não são fáceis. Mas nós estamos nos endereçando aos queridos irmãos dos dois lados da vida para dizermos que a nossa fase no planeta de ataques à luz do Cristo é uma fase complicadíssima. É um ataque que está ocorrendo com muita frequência, porque nós estamos descuidados. Então nós estamos sendo obrigados a ouvir um monte de coisas discrepantes daquilo que temos aprendido e discrepantes da própria doutrina. Meus queridos irmãos, se tiverem dúvidas em qualquer coisa que esteja na doutrina, ou na Bíblia, ou nos Evangelhos, não fiquem incomodados não. Fiquem com Jesus. Se nós ficarmos com Jesus, se nós nos entregarmos a Jesus, o restante... mas a religião... Deixemos as religiões de lado, porque os religiosos, principalmente aquelas dominantes, e os religiosos que são os pseudos líderes, eles estão interessados em exercício pessoal de poder. Ninguém está interessado em conduzir as almas perdidas para o céu, não. O poder que está ditando regra. Então nós estamos atravessando, enfrentando momentos dificílimos, com coisas que estão sendo escritas das mais complicadas, mas não fique em dúvida não. Tem dúvida? Cadê Jesus? Estou com Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Pronto, e acabou. Muito obrigado, muita paz. Amado Mestre Jesus, obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui reunidos nessa casa maravilhosa, onde muitos irmãos nossos foram trazidos aqui para receber o auxílio, o amparo, tanto encarnados quanto desencarnados. E nós te pedimos, Mestre, que os nossos mentores amigos, nossos anjos guardiões, os protetores desta casa, auxilie todos eles, que ao retornarem aos seus lares, junto aos seus familiares, consigam levar a paz, o equilíbrio, a harmonia que nós todos precisamos. E na certeza que todos nós seremos assistidos e retornaremos melhores do que aqui chegamos, nós agradecemos a vós, Mestre Jesus, e a Deus, sobretudo, pelo trabalho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.